que se chama palestras e workshops. É você dar o papel do seu livro, levar o papel do seu livro aos palcos. Quantas pessoas que a gente conhece, quantos influencers, quantos palestrantes que você conhece que são escritores? É uma das formas mais rápidas de você começar a monetizar o seu livro, né? A gente tem hoje na editora, já falamos na Masterclass que aconteceu na semana passada, a Masterclass do Método DPV, que um dos nossos escritores aqui de Blumenau, o Maurício, ele escreveu o seu livro sobre finanças pessoais, explicou como é que ele está organizando, planejando a vida dele para ele se tornar um milionário até 60 anos de idade. E aí ele disse assim, caramba, isso aqui era a minha dor e poderia se transformar na dor, e deve ser a dor de muitas outras pessoas. Ele colocou tudo no papel, colocou no livro, publicou um livro, o livro se chama Quando o Mês Tem 32 Dias, e aí ele entendeu o jogo que, se ele começasse a fazer palestras, começasse a contactar empresas, o que aconteceria? Ele conseguiria a contrapartida da palestra, né? Ah, Jefferson, Gisele, vocês falam de palestrante, pô, eu nunca palestrei, ou como é que eu vou me tornar um palestrante se eu nunca tive experiência nenhuma de palco? Como é que eu vou alcançar multidão? Eu costumo dizer que quem não valoriza um real ou uma pequena atitude não merece 1 milhão ou não merece alcançar grandes palcos, né? O que o Maurício fez? O Maurício foi lá e começou fazendo workshop para equipes, pequenas equipes. Ele chegava lá, ele tinha muito contato, ele chegou para o gerente e falou assim, olha, se você quiser, eu posso fazer para a tua equipe, que tem 5 pessoas, uma palestra, fazer um workshop para as pessoas entenderem como é que é resolver as situações finanças de só pagar, ter aquela mentalidade de só pagar boleto e começar a investir o dinheiro para ter uma renda futura. E aí ele começou pequeno. Hoje ele já está dando palestras para grandes públicos, né? E aí quando eu falo grandes públicos, pessoal, não pense você que ele está dando palestra para 300, 400 pessoas. Palestras para 40, 50, 100 pessoas. Ele está crescendo a autoridade dele a ponto de que ele já está escrevendo o segundo livro, porque as pessoas já estão buscando ele para isso, né, Gisele? Exatamente, né? Então, é como a gente falou, né? Uma das formas mais rápidas é, sim, transformar o livro, o conteúdo do seu livro, principalmente se você escreve não ficção, que é o quê? É a história da sua vida, é o seu método, a sua forma de trabalhar e tudo mais, né? Pense assim, se você escrever um livro um livro sobre um método, por exemplo, o sumário do teu livro ele já é praticamente o esqueleto de um curso. E cada capítulo que você escreve pode ser a aula desse curso, uma aula de uma mentoria, ou o seu livro pode ser uma parte da sua palestra. Aliás, a sua palestra pode ser uma parte do seu livro, que é a grande técnica que os palestrantes usam hoje para se posicionar e vender os seus livros. Eles vão lá, fazem a palestra e dizem assim, ó, gente, isso aqui é só um pouquinho do que está no meu livro. E aí o pessoal faz o quê? Fica tudo oriçado porque está lá. Se a palestra ela é bem feita, ela tem todos os ganchos de prender atenção, toda a parte emocional envolvida para envolver a plateia daquela palestra, automaticamente aquela pessoa vai estar assim, ó, poxa, eu também quero ver o que mais tem nessa história, né? E aí vocês podem estar se perguntando assim, mas e se eu escrevo ficção? Se eu escrevo um romance, se eu escrevo livros de fantasia e tudo mais? Gente, o caminho é o mesmo. Porque as pessoas que leem esse tipo de livro, elas também gostariam de poder colocar no papel as suas próprias histórias, criar as suas histórias. Então, muitos escritores hoje de ficção, eles dão sim oficinas de escrita criativa, que é o quê? Eles vão lá e ensinam para os seus leitores, para as pessoas que acompanham eles na rede social, de que forma eles criam a história que essas pessoas estão consumindo. Porque provavelmente esse tipo de leitor vai querer criar alguma história
parecida, não digo igual, mas assim, dentro do mesmo universo. Eu escrevo sobre fadas. As pessoas que me leem gostam de fadas, então elas também provavelmente vão querer contar histórias de fadas. Eu escrevo sobre o bruxo que é órfão, que não sei o quê, que todo mundo sabe de quem que eu estou falando a história. Só falar que é um bruxo órfão, que todo mundo já sabe de quem é a história, né? Então, se as pessoas leem esse tipo de livro, elas também vão querer escrever alguma coisa semelhante. Então, vai poder ir construindo dentro desses temas. As pessoas gostam de assistir debates sobre esses temas, principalmente se essa sua ficção ela tiver algum tema social, né, um tema social envolvido, ou algum drama psicológico que pode ir lá o escritor com um psicólogo falar e apresentar aquela ficção numa semana acadêmica de psicologia, por exemplo, de psiquiatria. Eu estou escrevendo sobre um thriller de terror, né? Um thriller psicológico, né? Um livro de terror, de suspense muito forte. É uma ficção, mas aí você vai lá e apresenta isso numa palestra, dizendo de onde que você se inspirou, quais são as histórias que te inspiraram. Aí vem um psicólogo que está palestrando ali junto com você e dá o olhar dele científico sobre a situação, né? Pense assim, as pessoas elas gostam, tem pessoas que pagam para ver, para acompanhar os bastidores da criação de um livro. Então, por que você, escritor, não pode se beneficiar desse ponto do ecossistema? Que é o quê? É deixar as pessoas acompanharem, ofertar para que as pessoas possam acompanhar os bastidores e ainda assim elas se sentem pertencentes da obra. A gente já falou isso também várias e várias vezes. Elas se sentem pertencentes da obra porque elas sabem que um pouquinho delas ajudou a colaborar para que aquela obra fosse, sim, publicada, né, Jeff? Exatamente, né? Essa questão da adaptação do formato, ela é muito importante, né? Como a gente falou de palestras, falou de oficinas, cada livro tem, sim, uma maneira de torná-lo dinâmico, digamos assim, né? Você precisa apenas pegar os pontos fortes das suas pesquisas, da sua história, e transformar em exercícios práticos ou histórias marcantes, como muito bem colocado pela Gisele aqui, né? Seja você escrevendo um livro de ficção, onde você vai fazer uma oficina de escrita criativa, seja você pegando um livro de um método que você tem e transformando ele em exercícios práticos em um workshop. Mas atenção, né? Que aqui essa dica ela é muito importante. Quando você escreve o livro, você tem a sua audiência chamada leitor. E aí, quando você parte para o universo prático, parte para o evento ao vivo, o seu leitor ele deixa de ser leitor e se torna um espectador e vira um participante ativo daquele universo, daquele sistema, daquela palestra, daquela oficina que você transformou. Mas a gente está falando aqui, Gisele, de palestra, workshop, oficina, e eu nunca fiz isso na vida. Começa pequeno. Nós temos hoje a tecnologia a nosso favor. Comece reunindo pequenos grupos e você não precisa alugar um auditório se você talvez não tenha um recurso financeiro para começar. Use o Zoom, use o Google Meeting, use os espaços comunitários como bibliotecas, centros culturais da sua cidade. Para quê? Para você fazer o que a gente chama de MVP, o mínimo viável do produto. O que é o mínimo viável do produto? É você testar se a sua oficina, seu workshop, a sua palestra, ela tem um público que tem interesse de assistir. E aí, a partir de você utilizar ferramentas, sejam ferramentas digitais, sejam espaços comunitários, como bibliotecas ou espaços culturais, ele faz o quê? Ele é um laboratório perfeito para você testar o que funciona e o que brilha o olho do público. Então, comece pequeno, não precisa começar grande lá em cima, porque talvez você se frustre, talvez você vai lá e alugue o auditório do teatro da tua cidade, que é muito caro, esperando que você tenha um público de 40, 50 pessoas e chega lá, tem 5, 6. E aí? Nós, por exemplo,
Aí eu e Gisele, a gente está escrevendo o livro Como Empreender Junto, sem perder o réu primário. E a gente está fazendo um movimento de palestras agora para falar do que fez com todo o nosso planejamento para estar empreendendo em casal, para estar empreendendo entre amigos, sem perder esse réu primário. Nós estamos testando, estamos validando, estamos aquecendo a nossa audiência. E como é que a gente faz isso? Participando de espaços culturais. No mês passado, nós participamos, por exemplo, do World Creative Day, que é um movimento que aconteceu em várias cidades do país, né? E em que a gente participou da Semana da Criatividade, né? E aí, um dos eventos foi a gente fazer essa palestra sobre como empreender junto sem perder o réu primário. Para quê? Para validar, para testar, para sentir aonde brilha o olho do nosso leitor, do nosso telespectador, e aonde a gente tem que melhorar. Então, a gente colhe feedbacks. A gente pegou, trazendo esse exemplo para você, participou de um evento que a cultural que a cidade estava promovendo como voluntário, mas testando qual é o produto que a gente vai ter lá na frente, quando a gente quiser fazer uma palestra, quando a gente quiser transformar isso numa mentoria, quem sabe. Mas pense bem, pega o gancho agora, antes de nós passarmos para o próximo bloco, tá? Nós falamos que você precisa fazer com que o seu livro seja um meio para abrir novas oportunidades, portas de novas oportunidades. Se você tem um livro que pode transformar, que pode inspirar, que pode dar conhecimento às pessoas, faça com que ele seja um meio para você criar uma palestra, para criar um workshop, para criar uma oficina de escrita, e teste ele em espaços culturais, espaços públicos, ou utilize a tecnologia a seu favor. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras fazendo lives, trazendo dicas e notícias, insights do mundo editorial para que você se torne escritor da sua própria história. Qual é o curso que a gente está tendo? No nosso tempo. A plataforma é gratuita, a gente está validando e testando várias coisas antes de se tornar grande, né, Gisele?